Nós vamos conversar com Duto Sperri. Ele é arquiteto por formação, mas ele foi tomando outros caminhos durante a sua belíssima carreira. Ele filma, ele é diretor de cinema, ele faz documentários, ele faz publicidade e, acima de tudo, ele é amigo da natureza. Ele é alguém muito sensível aos rumos que a humanidade parece estar tomando em relação a esse nosso único planeta habitável. Doutor, obrigado de você conversar com a juventude que assiste aqui as nossas entrevistas. Conta um pouquinho da sua trajetória. Renato, como tu falou, minha educação formal, assim, de saída foi arquitetura. E que é um curso interessante, porque pelas possibilidades que ele oferece, né, a sua formação. E eu, nesse caminho, além da dedicação à arquitetura, que me direcionou para as questões de patrimônio, eu tinha um interesse grande nisso, e cheguei a trabalhar com arquitetura, mas eu já era fotógrafo nesse meio tempo. Fotografava estilo, fotografava moda, e tinha uma relação com esse mundo aí. Aí fui indo, aí fui fazer uma pós-graduação, e no meio dessa trajetória, era nos Estados Unidos o plano, eu acabei tendo ótimas oportunidades como fotógrafo. E isso foi pesando, e isso me levou ao mundo do cinema, via direção de arte e fotografia, e com um foco de interesse no patrimônio, nas pessoas, no conteúdo, e deu esse formato, de eu estar com os pés, cada um numa canoa, do conteúdo mas e do mundo formal. O núcleo é estética, né? O núcleo... Sempre tive esse é um lado da minha formação que foi preponderante nos momentos de escolha, né? Mas sem nunca arredar um pé da questão do conteúdo. Quer dizer, que eu tinha um ímpeto curioso em relação ao mundo e às relações das pessoas com o mundo, umas com as outras, ao entorno, que em arquitetura a gente chama de espaço negativo, né? Que é o que tem além dos prédios, né? Entre eles, né? Que são as relações humanas, né? E a maneira do homem se relacionar com o outro. E como é que você explica esse avanço da ciência, da tecnologia e do conhecimento sobre a fragilidade do planeta e uma atitude, um comportamento quase que inconsequente em relação a esse patrimônio que nós não construímos, mas nós sabemos destruir com tanta rapidez? Bom, Renato, acho que a gente tem uma questão basilar aí, que é que alguém já disse, que trata daquela relação, aquele resumo das relações humanas, onde um quer colocar a argola no nariz do outro, né? As questões de dominação, as relações capital-trabalho, o mundo de contrastes, a ambição, né? Tem uma série de pequenos, médios e grandes pecados que regem esse situação da destruição, esse ímpeto de morte mesmo. A pessoa que não está aí, não consegue contemplar. A hora que você vê essa tragédia da nação Yanomami, que a gente está vendo, isso é uma tragédia. Isso é um troço de lesa humanidade, é um negócio horroroso isso aí. Você fala, que sentimento leva a isso? Né? E o que a gente pode fazer por isso? Se for que a gente está falando com jovens aqui, tomara que a gente esteja falando com todo mundo, mas a fala com os jovens é muito importante, porque a gente não pode pensar em nada sem imaginar o design do futuro. Uhum. O design no sentido de dar sentido a alguma coisa. Então, a resposta à sua pergunta, fechando essa fala comprida, isso acontece quando você tem um momento, um ponto de descontinuidade nessa curva que te permite respirar,
olhar para dentro, perceber que a vida é sobre alguma coisa mais alta e percebe o que você pode fazer por isso. Então, quando eu falo jovem, Duto, eu não falo assim de cronologia, porque, infelizmente, nós temos assim, pessoas jovens que pensam como velhos. E velhos, como eu, que pensam como jovens, né? Ou seja, mas eu acho que o que nós falhamos na nossa educação convencional é excluir a ideia de finitude. Ou seja, nós treinamos a criança e o jovem a uma crença de que ele é eterno, de que não haverá morte, de que não haverá interrupção. E com isso, nós fazemos com que a atenção seja voltada para pequenas coisas, para mesquinharias, para insignificâncias, quando nós nos lembrássemos que nós somos frágeis e efêmeros, talvez nós tivéssemos uma vida mais intensa, né? Essa vida que é mais do que alguma coisa, né? Não é só a rotina, o dia a dia, não é? Então, eu acho que a nossa educação convencional, ela ainda é uma educação falha, né? Eu concordo com você. Eu acho que a gente vive, principalmente esse mundo midiático mais aflito, mais efervescente, ele é meio maníaco. Ele é meio maníaco e a gente, quando abandona muito a posição depressiva inicial, a gente fica maníaco muito rapidamente. E está vendo uma sociedade maníaca, muito baseada em performance, o futuro é uma coisa que acontece daqui a 15 minutos, e aí acabou. E o Freud, em um certo momento, disse que a gente deveria pensar, num certo contexto, a gente deveria pensar na morte todo dia. É um bom exercício, né? Você ter essa dimensão da linha do tempo. Porque isso te dá isso é uma concepção de vida que te dá uma concepção de mundo, que são pilares aí do pensamento, né? Então a nossa educação, ela realmente está muito voltada à performance, à competição, ao imediatismo, né? E a falta de tempo, talvez, para ter uma vida mais plena. Não estou falando de samambaias e vales com tucanos voando. Estou falando de você ter realmente tempo para compreender essa dimensão da existência, né? Que você é uma pessoa que nasce, vive e morre. E você, acima de tudo, você quer saber se alguém te ama, se você ama alguém, de onde você veio, né? Para onde você vai. Doutor, e a sua experiência no cinema, na produção, assim, o que você poderia contar, assim, o que você conseguiu, ou qual era o seu objetivo? Você chegou lá, você produziu aquilo que você queria? Olha, sim, não tudo ainda, quer dizer, eu tenho ambições e sonhos, eu gosto muito do que eu faço e, humildemente, eu acho importante aquilo que eu faço. Claro. Então, mas sou grato ao Senhor do meu destino aí pelo que me foi concedido em realização profissional. Quer dizer, eu escolhi temas que eu pude observar e pude elaborar soluções sistematizadas para os problemas que eu encontrei. Algumas concretamente e outras como um conjunto de ideias, como um pensamento, um ideário passível de ser replicado. Então, você obteve retorno? Você tem condições de mensurar como é que a sua mensagem chegou e o que ela causou? Ou você produz e depois Olha, eu normalmente, quando estou produzindo, não. Eu não produzo para o sucesso, nem para o fracasso. Eu produzo com foco naquilo que eu estou fazendo e isso vira uma missão pessoal para mim. Eu crio uma ideia, antes de começar a rodar um projeto,
eu sei com quem eu quero falar, em que canal de comunicação eu vou falar e quais as possibilidades que eu tenho de sucesso. Mas o futuro a Deus pertence, inclusive nessa área. Então eu trabalho sem pensar nisso. Agora, as coisas de hoje, coisa que você mexe na internet, você diabolicamente, através desse novo oráculo, que é o algoritmo, você consegue descobrir tudo. Quem te viu, quantas vezes, até que altura do seu filme ele assistiu, se ele largou no meio, se ele não largou. Mas a moda antiga, quer dizer, eu fiz uma série chamada Retratos do Brasil, que eu adoro, cara. É um retrato bem completo do Brasil, no ano de 98 a 2000, que ainda estava viva muita gente da primeira geração da história do fim do século XIX. Você ainda encontrava o sócio do Lampião num negócio de emprestar dinheiro. O cara vivo, contando histórias, e ainda estava ali. Então eu viajei o Brasil inteiro, fiz 15 filmes com patrocínio da Fiat, Itália, através da La Fábrica, agência deles, produção do Enzo Baroni, um dos maiores produtores que a gente teve aqui no Brasil. Um filme maravilhoso, contando a história do perdedor, a versão do perdedor. Na história do Brasil. Porque a história é a história de quem venceu, né? A gente contou o contrário. Foi muito lindo isso aí. Isso foi para uma rede de escolas públicas na Europa, na América do Sul. Foi para uma região de gente que estava com um problema muito grande de pertencimento, que era um pessoal deslocado pelas mudanças dos oleodutos no Oriente Médio. Então esses filmes foram para lá, para a escola pública. Foi um negócio muito legal. Então, essa é uma medição à moda antiga. Não está no Google Analytics, mas está na resposta das escolas, na relação com as escolas, relatório do professor, manual do professor, explicando a bibliografia de cada assunto. Foi um material lindo. Então, a gente sempre tem como medir. Uhum. E, às vezes, a gente tem projetos que não têm um impacto midiático assim impressionante. Mas você sabe, por exemplo, eu fiz um filme sobre o sistema prisional em São Paulo. Carandiru de pé ainda. Carandiru de pé. Que a gente mobilizou uma pesquisa grande. Isso tinha um pessoal muito progressista, muito legal, que estava na Secretaria de Administração Penitenciária naquele tempo. O tempo do Nagashi. O tempo do Nagashi Furukawa e a Berenice Janela. Sim, Berenice da Fundação Casa. Na né? Fundação, não, antes da Casa, ela estava na FUNAP. FUNAP, isso. No Pimentel. Mas ela cuidou também da Casa por casa. último. Então, eles possibilitaram a gente fazer um trabalho espetacular. A gente conseguiu fazer um censo quantitativo e qualitativo de 100% da população prisional do Estado, naquele momento. Governo Geraldo. Não tem nenhuma propaganda aqui, mas uma admiração pessoal por um trabalho que foi bem feito. Eles possibilitaram, com esse material e mais os filmes que a gente fez, fazer um trabalho que teve uma audiência espetacular no ambiente prisional. Isso para mim é melhor que o horário nobre da Globo. Sim. Porque o filme era para isso. Era para dar um pouco de alento para quem precisasse naquela população. Olha, Duto, nesse aspecto eu sempre fui assim um pouco atípico, porque eu acho que nós prendemos muito e prendemos mal, né? O crime é um fenômeno que ocorre entre 15 e 24. Embora você chame o crime praticado por menor de infração, né? É crime. Ontologicamente é a mesma coisa. Você tirar a vida de alguém é homicídio. Mesmo que o autor tenha 14, 13 e seja inimputável. E nós prendemos muito. Nós prendemos os jovens mais inteligentes, na verdade. Porque um jovem, para aceitar um salário aprendiz, obedecendo a um chefe, às vezes, autoritário, ele é aquele menos
combativo, menos irresignado. Então, o sujeito mais inteligente é aquele que encontra resposta na delinquência, porque ele vê que nós damos um recado que é falacioso, né? Seja subordinado, seja obediente, e ele percebe que ele não terá o acesso a todos os bens da vida que a nossa sociedade considera essenciais. Você precisa ser vencedor, você precisa ter a roupa de grife, você precisa conquistar as melhores meninas, você precisa ser, né? E ele se subordinando ao esquema, ele não chegará nisso. Então, aquele que foge é exatamente quem vai ser preso. E a partir daí ele é recrutado pelas facções que oferecem o que o Estado não oferece, né? Que é a dignidade do encarcerado. Mas essa é uma discussão terrível. Você acabou de descrever brilhantemente, com essa sua síntese, o retrato desse problema. Então. Porque, Renato, a gente tem o seguinte, a gente tem o cenário disso. Isso, quem me disse, foi um preso naquele momento. Um cara brilhante, compositor, cara bom. Esse menino, ele falou assim, cara, a gente está num lugar onde a gente tem, de um lado, uma elite, onde todos acham que são príncipes. E do outro lado da corda, gente que não tem nada a perder. É. O resultado disso não podia ser diferente. É violência, é o troço. Agora, como é que isso acontece? Eu vou tentar fazer para você te dizer a minha opinião sobre o arco que se descreve dos anos 70 para cá. Você é bem rápido. Que é o seguinte, a gente chega na última parte do século passado ali, com o fim das utopias socialistas, com a Tchecoslováquia. E a gente chega também ao fim da era de ouro do capitalismo. E começa a viver esse mundo, essa reforma neoliberal, tentando botar o mundo escravizado ao mercado e tal. Ficou um troço confuso. Criou uma sociedade de contrastes violentos e os grandes confrontos. Ao mesmo tempo, a gente recebe aqui aquela fotografia da Terra. Aliás, o astronauta foi para o espaço e tudo que ele mandou para a gente foram, acho que, 8 ou 12 fotografias. Hoje a pessoa vai no banheiro, numa festa, tira 3.000 fotografias, igual você publica. Ele mandou o que eu acho que é uma das fotos mais importantes do mundo. Aquela selfie dele com a Terra azul lá atrás. Foi quando a gente descobriu, pela primeira vez, a gente teve a visão que a gente era um planeta azul solto no céu. Nesse momento, estava vendo tudo isso que eu te falei. A gente teve a consciência da existência nesse planeta e a noção de todo desse planeta, que é a música linda do Caetano Veloso, Terra. Terra. Quando eu estava preso na cela de uma cadeia. Ele conta que estava preso, em desespero, deprimido, triste, estupefato com aquilo. Aí ele viu aquela fotografia, que foi a página de um caderno do JB. Falou, nossa. Foi o ponto de inflexão dele. E eu acho que da humanidade. E a gente criou uma situação agora, a gente ainda está esperneando, eu acredito, nesse setor, culturalmente, na criação de políticas públicas, na execução de políticas públicas, nessa onda estranha, conservadora que o mundo vive agora. A gente está numa situação de se ajeitar a esse final, a essa esperneada final dos pilares ideológicos e da economia e da maneira que a gente vive. E o grande prejudicado disso é o que eu lido nos meus filmes. É a alteridade. Como o São Francisco de Assis mesmo dizia, você compreender a existência do outro. Compreender quando o homem para de rezar prostrado e começa a rezar olhando para cima, olhando para o céu, querendo saber de onde ele veio. A hora que ele transforma o românico em gótico, para poder ter um
um lugar para crescer. Uma perspectiva para o infinito. Então, eu trabalho muito com expedições, Renato. É o meu conceito de trabalho. Eu estabeleço um ponto de partida, um ponto de chegada e um tempo para fazer isso. E tenho o compromisso de fazer um relato dos meus achados nesse caminho. Validado pela ciência, em contato estreito com a ciência e com o compromisso de não desinformar. Né? Isso é um pacote de coisas. Né? Então, eu penso assim, se você conseguir fazer da sua jornada ao trabalho uma missão do bem, uma missão bacana, sabe? Ela é uma bela jornada, é uma bela expedição. Sim, eu tenho muita preocupação, doutor, com essa. Você acabou de falar há pouco sobre o relato de testemunhas de uma época que passou. E nós perdemos muita gente. Eu sempre tive uma admiração muito grande pela sabedoria da ancianidade, né? Nós perdemos tesouros assim que seriam narrativas de pessoas que chegaram a um século e conseguindo se exprimir, contar coisas, e nós continuamos naquela construção da história oficial, ou seja, as datas, os heróis, os acontecimentos, deixamos toda essa história anônima perdida, não é? Quando nós poderíamos extrair lições de vida imprescindíveis para a nossa reformulação interior, né, desprezando esse capital, esse patrimônio. Então, o reflexo disso é aquilo, né, a nossa destruição. Nós não sabemos construir uma árvore, né? Uma árvore. Nós tínhamos ainda árvores de vários séculos, ou árvores de milênios na Amazônia. Uma motosserra ou uma correntão com 2 tratores exterminam isso sem nenhuma piedade, né? Sem nenhuma indignação. Então, você vê uma correlação entre as duas coisas. Nós não respeitamos o velho e nós não respeitamos a natureza. É uma relação muito estreita. É o de respeito à vida. Não estou falando da vida humana. A vida enquanto o período em que a gente existe. Porque a gente é capaz de fazer indagações grandes sobre o nada, sabe? Então, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho uma obsessão em ouvir as pessoas quando eu estou filmando. E eu procuro fazer meus filmes sem os documentários, sem um narrador subjetivo. Eu vou até o fim sem locução. Eu costuro o filme dando sentido às conversas das pessoas. Elas narram meus filmes. Essa é o meu estilo de trabalho, como eu gosto de trabalhar. Porque se você não conseguir essa relação de dialética do passado com o presente, com o futuro, sua narrativa fica muito empobrecida. Né? Então, quando você vai filmar o Cangaço, se você não conversar com as pessoas, você não entende por que aquele cara teve que optar ou por uma Bíblia ou por uma arma. Sabe? Você não vai entender isso aí, o que aconteceu. E se você não entender o que aconteceu, você não vai entender o que está acontecendo. Sim. Você vai ser apenas mais um player, mais uma peça nesse tabuleiro da performance, da disputa pela liderança, pelo branding, pelo blá, 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 blá. Por isso tudo que a gente dizia. Eu acho que essa ligação é o ouro, é você entender isso aí. Às vezes uma pessoa te diz uma frasezinha muito simples, muito pequena sobre alguma coisa, que explica tudo isso aí. E tem um cara muito importante, foi um dos meus gurus, o Maurice Strong. O Maurice foi o secretário da ONU que fez a Rio 92 aqui. Um canadense, um cara importantíssimo que cunhou algumas das expressões que a gente convive até hoje de sustentabilidade, ele com o Inácio Sachs. Ele diz um negócio.
enquanto não estiver... Eu acho que tudo isso é um item mais espiritual, ele fala. Ele fala que enquanto esses valores de quem está falando não estiverem dentro das pessoas, com raízes nas pessoas, e a gente ficar tentando resolver o problema através de acordos globais, diplomáticos e tal, não vai acontecer nada. Isso é uma coisa que tem que estar nas pessoas. Você tem que criar consciência. A nossa obrigação como cidadão, quando for governante como governante, quando você for um trabalhador braçal, como trabalhador braçal, sendo quem você é, você tem um processo de criar consciência, porque é isso que pode, talvez, propiciar um mundo melhor para os nossos descendentes aí, entendeu? A gente tem que saber até onde a gente pode ir sem destruir o planeta. É. Doutor, você que tem essa experiência, toda essa tonelagem de produção cinematográfica, de documentários, o que você acha da tentativa que São Paulo está fazendo, a Prefeitura de São Paulo, incentivando os jovens, principalmente os jovens da periferia, a começarem a fazer filminhos, a traduzirem através do celular, esse terceiro braço que a gente tem, né? A transmitirem as concepções deles de vida, e principalmente da vida sacrificada deles, né? Uma vida de excluídos, né? Você acha que é um caminho que além de trazer para ele uma consciência de que ele pode oferecer alguma coisa para melhorar o mundo, pode ser uma opção também de sobrevivência? Dá para viver fazendo essa produção? Boa pergunta. Sim, eu adoro que isso exista, não por corporativismo, como ferramenta mesmo de transformação social. Porque o que é legal não é só o cara fazer o Big Brother lá da comunidade dele. Quer dizer, é legal o documento, qualquer documento é legal. Agora, é preciso que ele seja sistematizado e disponibilizado. Uhum. E no cinema e no audiovisual, essa é a parte mais cara, inclusive. Às vezes a captação hoje, existem telefones, existe um iPhone novo que grava um arquivo, que a gente chama de ProRes, é um detalhe técnico. Enfim, um arquivo bom, robusto, capaz de ser editado, de ter color grade, de trabalhar com ele por um telefone, cara. Então é bom registrar, é bom ter isso. Agora, você precisa indexar isso, colocar isso no banco de dados, ter acesso à mídia digital, em vez de tentar loteria, vou meter aqui no TikTok, quem sabe estoura. Tá bom, de 1 milhão tem dá 10 que estouram, não tem, é bacana. Mas é importante que exista um pensamento capaz de transformar sonhos em realidade, tecnicamente. Então você pegar e empoderar o cara, falar, vou te dar uma grana aqui, você grava aí a escolinha de futebol da sua comunidade. Tá bom, e você vai fazer o que com isso aí? Vai mostrar no dia da reunião para a turma, o que ele vai fazer? Né? Se é só por épatê de bourgeois, não serve, né? É um negócio que tem que ter um papel. Então esse negócio do videomaking é bacana, é bárbaro, é uma opção de trabalho, mas ele precisa ter um apoio. Se ele não for concedido, ele tem que ser ambicionado, ele tem que ser desejado por quem está fazendo. Para que não seja um exercício de vaidade, mas seja efetivamente uma ferramenta de transformação. Eu acredito muito nisso, no filme, o filme militante, sabe? O filme que faz acontecer. A gente tem mundialmente isso acontecendo. Né? Tem inúmeros cases espetaculares, onde essa ferramenta transforma a realidade, sabe? Então, porque a história não é brincadeira, mas a atividade em si, falando praticamente na prática profissional do audiovisual, é preciso inserir essa pessoa que tem esse talento, esse dom, esse desejo e essa necessidade, e transformar isso no mercado de trabalho através da sistematização da produção audiovisual.
Quer dizer, isso precisa ser editado, arquivado, divulgado para o público certo, envolver agência de comunicação, envolver acessos ao impulsionamento de mídia digital, caso o cara não consiga com mídia espontânea, entendeu? Porque senão isso fica no mundo de hoje, na prateleira, vira como você falou, prateleira, e no nosso ambiente, assim, estritamente jurídico, né? Nós temos noção muito... tem uma convicção, na verdade, de que as teses, as dissertações, elas só enaltecem o seu autor, né? Que produziu mais sobre o mesmo, são peças doutrinárias, muito bem documentadas, mas não vão impactar em nada o mundo real, né? Então, há uma tendência hoje na pós-graduação no ensino do direito a que os alunos produzam, os pós-graduandos produzam peças impactantes, ou seja, não precisa tentar mudar o mundo de uma vez só, mas resolva um probleminha concreto. O que a sua tese, o que a sua dissertação vai melhorar o nosso ambiente, né? Porque esse diletantismo que é próprio do ensino e do aprendizado jurídico e da prática jurídica, né? Mais do mesmo, com outras palavras, com outro estilo, já produziu o que poderia produzir, né? Então, por isso que eu estou muito empenhado em despertar na nossa juventude, que trabalha ali nos registros de imóveis e nos outros cartórios, nas outras delegações, sabem fazer bem aquilo que lhes foi proposto, mas eles precisam abrir os horizontes para ter também, até como diletantismo, outras atividades que possam torná-lo mais feliz, mais satisfeito com a sua vida. Você sempre chega nessa dimensão do espírito. Mas eu acho isso aí muito, muito legal, essa ideia, porque eu acho que o trabalho é para isso, é para diminuir a distância entre intenção e gesto. Sabe? Você conseguir... Você tocou num assunto que eu acho que é um assunto vital para o Brasil hoje. Dos registros. A gente tem no Brasil, na Amazônia, o maior problema da Amazônia é a ilegalidade da Amazônia. A hora que você conseguir mexer com a questão fundiária ali, ou com a propriedade de terra, agora apareceram ontem, eu fui chamado para uma reunião, não sei até onde consigo ir colaborando com esse assunto, ele é muito complexo para a minha capacidade, que umas terras apareceram, as propriedades registradas dentro de reserva indígena no Maranhão. Sim. Fala, meu Deus do céu. O Cosquitandem. No Maranhão, no Pará, e mesmo no Amazonas, e Mato Grosso também, você tem o fenômeno dos andares registrais, né? Você tem o primeiro registro, o segundo registro, tudo superposto, né? E é por isso que alguns são mal intencionados, né? Eles começam a calcular as nossas reservas florestais, a área ainda intacta, que está intacta desde 1500, ninguém mexeu em nada na Amazônia. Eles conseguem dizer que nós temos mais áreas preservadas do que território, porque você vai somando os registros, né? Então isso é fundamental. Eu não sei por que o Estado brasileiro ainda não se conscientizou de que a regularização fundiária não é uma questão registral, não é algo que interessa aos cartórios, interessa a cidadania, interessa a economia, interessa o futuro do nosso país. É o futuro, não é? É o futuro. O Inácio Sacks, de quem eu falei há pouco, o Inácio é um socioeconomista polonês que trabalhou muito aqui no Brasil, tinha parentesco aqui também, e vinha muito para cá. O Inácio foi nosso consultor há muito tempo, ele era o diretor na École des Hommes, em Paris, e exatamente dessa questão do desenvolvimento, e é o cara que cunhou a expressão de desenvolvimento sustentável. O Inácio criou esse conceito, pensando numa biocivilização do futuro e tal.
um cara espetacular. Num trabalho dele chamado Os Amazônidas, ele escreve um white paper muito importante que circulou bastante no meio científico, onde ele defende que o problema da Amazônia é fundiário. Ponto final. Ponto final. Então, o futuro depende disso. Então, eu acho que é preciso haver um diálogo progressista, um diálogo interessante com os jovens, de quem falávamos, para que eles zerem o odômetro e partam desse ponto em que é preciso criar uma consciência sobre isso. Não é só com competição, com performance, então, uma consciência holística da existência do país e de todos os seus layers, como a gente chama muito no nosso ramo aí, os degraus, os níveis, as etapas que você falou, as camadas, né? A gente lida muito com essa ideia de camada. Isso implica em ter que conversar com esses jovens, implica em ter que falar com eles, implica em generosidade, disponibilidade de tempo, e muito disso você vai fazer sem ganhar nada por isso também. Sim. Tem uma coisa que acontece dentro da sua missão. O menino que faz um vídeo lá na favela e não ganhou nada para aquilo, ele faz um vídeo que é espetacular. Tem que pegar esse menino e transformá-lo numa vacina, para que todo mundo possa ter essa vontade, esse desejo e essa compulsão à ação. Sabe que eu tive uma experiência que foi muito gratificante na Secretaria da Educação. A cônsul-geral da China, quem eu gosto muito, ela é uma pós-graduada em Direito Constitucional, então nós tínhamos um diálogo muito interessante. Ela incentivou a realização de pequenos filmes com celular. Ela me propôs I Love China, né, para que as crianças da rede estadual, né, 5 milhões de alunos, se propusessem a fazer filminhos de 1 minuto sobre o que eles achavam da China. É lógico que é uma propaganda para aproximar o Brasil da China. Eles também patrocinavam cursos de mandarim e ela entregava celulares para os alunos, né, os premiados e tal. E houve uma participação imensa, uma coisa assim que a gente ficou impressionado com o número de crianças querendo fazer filminho. Agora, nós podemos... Isso mostrou que há uma sede, que há uma vontade de participar. Então, isso foi uma coisa específica. Mas por que não, né, resolver o problema da sua cidade? Qual é o maior problema da sua cidade? O que é que você poderia melhorar na sua escola? O que é que você poderia melhorar na sua família? Então eu vejo um campo ainda inexplorado, imenso aí, para você despertar cidadania, despertar aquilo que você falou, alteridade, né? Pensar no outro, né? Então eu acho que nós como sociedade, nós temos falhado nisso, né? Fazendo mais do mesmo, essa escola de memorização. Está no cotidiano da gente. Eu tenho uma boa lembrança de uma série alemã que eu assisti nos anos 80, que chamava-se Cartas Filmadas. Então tinha uma equipe filmando no Irã, uma em Hamburgo, numa escola pública, e uma no Rio de Janeiro, numa escola pública na Rocinha. Essas crianças escreviam a carta, uma para a outra, dizendo o que fez hoje. E cada um deles falava de uma realidade. Essa criança do Rio era uma realidade que o Paulo Freire cuidava dela, que era o conhecimento adaptado ao meio, que o menino falava que, eu fui sair, fomos fazer uma gaiolinha para pegar mico na floresta. Imagina se fosse para o menino de Hamburgo. Aí o outro do Irã, ele estava com um problema com a tribo, que estava brava com outra, eles estavam em guerra e que criavam uma zona difícil de caminhar e tal. E tinha lá um sociólogo local tratando de tematizar o discurso dele. Em Hamburgo a mesma coisa, na sociedade industrial, desenvolvida num país naquele momento ainda dividido pelo muro, mas de qualquer maneira, Alemanha, né?
Hamburgo. Então, essas três realidades convivendo. Aí, essas cartas eram trocadas entre eles e filmava-se a reação daquilo ali e as perguntas que um mandava para o outro, que gerava a próxima carta. Que beleza. Ou seja, era uma coisa linda, um diálogo espetacular. Quando você fala dessa questão da China, imagina hoje, com a tecnologia de hoje, com a capacidade de fazer um media training dessas crianças. Você colocar essas crianças para conversar. Você tornar esse diálogo, I love China, por que não? É lindo. O cara fala, I love China. Tell me why. Vamos ver por que é que você gosta da China. Me conte. Ou então, saindo da questão da infância, do aspecto institucional, uma coisa que eu sei que ele é muito cara. Academia de Letras. Está entesourado ali uma quantidade de informação vital para o futuro, Renato. Sim. E a hora que ou a instituição ou as pessoas faltarem, Sim. isso é como uma espécie de extinção. A extinção é para sempre. Sim, é o que eu falei. A extinção é para quando sempre. eu falava dos idosos que nós perdemos, quanta gente nós deixamos de explorar na sua vida riquíssima, né? A Lígia Fagundes Telles faleceu com 103 anos. Há muita coisa da Lígia, todo dia eu recebo ainda mensagens dela, mas ela poderia ter sido mais explorada. E aí você fala o quê? Fala, meu Deus, morreu a Lígia. Paulo Bonfim. É. Eu estou lendo Tem que ser. Um volume muito interessante, são Mário de Andrade por ele mesmo, escrito por Paulo Duarte. Eles eram grandes amigos, trocaram mais de 100 cartas. Né? Eu conheço o livro. Conhece esse livro? E é uma maravilha você verificar o que foi Mário de Andrade. Hoje, nesse ano passado, que o centenário da Semana de Arte Moderna, surgiram muitos livros sobre Mário de Andrade, mas visões de quem o conheceu como lenda. Ele morreu em 1945, em fevereiro de 1945. E muitas biografias. Agora, você verificar o que ele escrevia, as dores dele, as decepções, o sofrimento, principalmente quando ele foi expulso do Departamento de Cultura, né, quando o golpe de 1937, o Estado Novo, isso foi a morte de Mário de Andrade. Então, você veja que tesouros, a academia tem mesmo esse tesouro, e não há muita pesquisa, não. Então, eu acho que é preciso haver, Renato, uma movimentação de quem tem essa consciência, de quem percebe essa realidade. Sempre é preciso conspiração. Conspiração do bem. Porque não tá escrito nos livros, não é default, sabe, que isso aconteça. Então você precisa se movimentar. O meu papel é esse. A minha atuação profissional é ser o agente provocador desse assunto. Eu acho que esse é o papel do audiovisual. Acho que esse é o papel do filme. É para isso que eu filmo. É isso que eu faço. De balé, bordada, funilaria e pintura. Tudo tem graça. Claro. Tudo tem graça. É a forma de você abordar, né? A forma... E tudo como seria se não fosse. Ontem avisaram que o Pablo Neruda foi envenenado. Eu vi. O mar da história sempre foi revolto. Sabe? Não é brincadeira isso aí. Agora, você tocou num tema, adulto, que me preocupa muito, essa história de cancelamento. Descobre-se que o Pablo Neruda não tinha sido bom marido, etc. Então não vamos mais ler Pablo Neruda. Descobrem outra coisa, não é? Monteiro Lobato. O Borges era o cara racional. Então, mas quase todos Salvador estão sendo... Dalí disse que o Franco era lindo. Então, bom, isso na filosofia, o que não acabaram com Heidegger, né? E depois ainda até por tabela Simone de Beauvoir, e as pessoas que conviveram com ele, todos contaminados. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais compreensivo, né? Não
ficar também revisitando personagens e a história com valores que nós temos hoje, né? Parciais. E que são valores um pouco discutíveis, né? Esses valores assim da revisão de conceitos, tentando enquadrar alguém que viveu há 100 anos, há 50 anos, nos padrões que nós achamos hoje os únicos confiáveis, né? Não é um risco isso? É um risco enorme, Ana. Esse é um dos grandes problemas da rede social, né? É. Porque, sabe que o Humberto Eco, o gênio, ele foi encontrar no alemão arcaico uma palavra que não sei a pronúncia certa, mas a gente lê como Schadenfreude. Não sei se Freud. Schadenfreude, que é o gosto perverso pela humilhação do outro. Essa palavra significa isso. A hora que você compreende esse conceito um pouco no desenho da humanidade, da cabeça das pessoas, assim, né? Você compreende muito disso que acontece. Sim. A hora que se escolhe alguém, é um negócio que está além da maledicência, além da calúnia, Sim. além da difamação. É o prazer um de setup ver... perverso. Então, o cancelamento não é nada mais do que isso. É uma pequena psicopatia que é amplificada pela rede social. Vira um troço terrível. Vira um troço terrível. Uma arma... Eu li um depoimento de alguém que teve acesso a alguns dos integrantes do comitê que escolhem os premiados do Prêmio Nobel. E aí indagavam por que o Brasil é o único país que ainda não teve um Nobel de Literatura. E esse membro disse, porque o Brasil, cada vez que há um candidato, surgem inúmeros dossiês contra. Os próprios brasileiros mandam informações, e é por isso que Argentina, Chile, Colômbia, todos os nossos vizinhos aqui têm Nobel de Literatura e nós não temos, como não temos da paz, não temos de outras coisas que poderíamos ter, né? Então, nós precisamos... Aliás, nós temos um da paz, hein, por equipe. Desculpe. Assim, que o PCC ganhou com o Carlos Nobre. Sim, isso é... Então, o Rajendra Pachauri recebeu pelo grupo lá. O Brasil está na ficha. Acho que é o único. É uma pessoa que eu admiro muito e sigo tudo o que ele faz e o que ele fala. Ele é um apóstolo ambientalista, apóstolo ecológico, né, do século XXI. Mas você tem razão. Esse traço do Brasil é complicado. É um traço cultural, assim. O próprio Cristo, né? Ninguém é profeta de sua terra, né? Então é uma coisa complicada. Mas o que tem por trás disso aí é a gente compreender a convivência com o algoritmo, né? A gente está vivendo um mundo completamente novo. Sim. Desde há muito tempo o mundo não fica tão novo assim, tão outro. E agora com o chat de GPT. Isso não é brincadeira. Isso é uma loucura, hein? Isso não é brincadeira. É uma loucura. Você já experimentou? Não, mas eu tenho amigos próximos que já e estão surpresos e estão assustadíssimos, né? Porque isso muda toda a nossa concepção de criatividade, de aprendizado, né? de fidelidade. Tem um fenômeno que anda muito ruim, que já há algum tempo, que acho que está ligado a isso. Você deve ter no seu círculo de amizades pessoas assim, todos nós aqui temos. Você está conversando alguma coisa? A pessoa conversa com você olhando no Google. Deixa eu ver. Não, realmente, o dia foi esse, não era uma sexta-feira. Bom, isso eu testemunhei. Aliás, devo ter sido vítima, né? Dando aula, e você cita alguma coisa, e o aluno imediatamente fala, não, professor, não é bem assim e tal. Então você tem que estar sempre atento, né? Porque
Então é um negócio assim... Ser questionado. Você começa a ter... o Bartolomeu Queiroz, o escritor, dizia isso, ele falava que a metáfora prende o autor e libera o leitor. A hora que você perder essa dimensão da metáfora, é o fim do mundo, é o fim do pensamento, é o fim da inteligência da informação, sabe? Então, acho que a gente vive tudo isso junto, rapaz. A gente, na verdade, essa nossa conversa, ela pode, às vezes, parecer um pouco dispersiva, mas não é. Nós estamos falando da mesma coisa o tempo todo. Que é como que o ser humano interage com as questões mais variadas. De sustentabilidade, de economia circular, de proteção ao meio ambiente, do carbono, do gás de efeito estufa, do grande problema maior de todos que nós vivemos, que é a extinção de biodiversidade. Isso deixa todos os problemas pequenos. Mesmo os ameaçadores, como o permafrost, o derretimento da tundra, e aquilo afunda, fica pequeno perto da extensão a extensão de biodiversidade. Ela chega num ponto de não regeneração do planeta, Sim. Que é o fim. Até onde podemos ir sem destruir o planeta? É uma questão fundamental. E nós estamos falando disso. Sim, eu recebi ontem um memezinho assim, dizendo como é que você definiria a sua época? É a época daqueles que destruíram o que ainda não havia sido descoberto, assistindo filminhos de gatinhos nos celulares, né? Nós ficamos distraídos com essas mensagens que nos inundam, né? E deixamos acontecer a tragédia. Mas, Duto, olha, era uma conversa de alguns minutos, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens que eles precisam de uma inspiração para saber que, além deles fazerem bem feito o trabalho deles, que é fundamental, há outras janelas a serem observadas e das quais se vislumbra alguma coisa mais interessante até do que possa parecer. O que você diria para os nossos jovens? Eu tenho, daqui de onde eu vejo, da onde eu estou olhando, com a idade que eu tenho, estou perto de fazer, semana que vem eu faço 69 anos. Eu estou quase com a idade do meu pai. Aí, eu vi muita coisa acontecendo. Muita coisa, foi duro. Eu fui de uma geração, você acompanhou isso aí, que a gente teve que esperar muito tempo o Brasil melhorar. A gente teve fé, esperança, dedicação e fez o diabo para chegar onde a gente chegou. E ultimamente passou de sabores aí também dessa mesma ordem e eu diria que continuamos caminhando, continuamos esperando por um futuro melhor. Mas estou mais feliz agora, nesse sentido da trajetória do Brasil, não por nenhuma paixão política ou ideológica, mas pela percepção, pelo meu radar do que acontece em volta. E o que eu vejo é bom. O que eu vejo é bom. Acho que há perspectivas. O mar da história nunca foi uma moleza. Continua não sendo. Mas eu acho interessante olhar em volta e ver a riqueza disso tudo que está ancorada no espírito das pessoas. Para um cara jovem, eu acho que um negócio bacana, que talvez eu gostaria de ter tido mais na vida, vamos dizer, serenidade para perceber que você tem que tocar adiante as coisas, tocar a vida com amor, né? A compreensão do que é o mundo do próximo, onde é que ele está inserido, onde é que você está inserido, onde é que você pode ajudar, né? E todos os dias, enquanto houver, isso está numa carta de um livro, uma carta linda que eu li, o cara respondeu para um leitor dele, num momento de doença, epidemia, tinha uma confusão qualquer, e o cara falou, não, enquanto houver um homem
de bem, uma mulher complacente. As pessoas, o mundo vai continuar funcionando. Mas lembre-se do seguinte, cara. Põe o chapéu, dê corda no relógio e sai para a rua, porque a vida Continua. continua. Com amor e carinho, e sempre. Nós conversamos com Duto Sperri. Vocês devem ter gostado de ver que universo rico em que ele navega e vai continuar a oferecer a fabulosa obra cinematográfica, documentários, filmes, depoimentos, testemunhos. Ele é um registrador fiel da história do Brasil. Vocês, registradores, vão aprender muito com ele. Obrigado, doutor. Nada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você numa conversa tão gostosa e falando para a sua seleta audiência aí. E estou à disposição para falar com vocês. Recomendo que vejam a minha plataforma, a plataforma que eu faço conteúdo. Posso mencioná-la aqui? Por favor, é importante. Que chama-se www.alimites.com.br. Alimites há de haver. Alimites.com.br. Porque o assunto continua lá. E tudo que nós estamos falando aqui está presente ali. Muito obrigado, Renato. Uniregistral que agradece. Nós conversamos com Duto Sperri, Carlos Augusto Sperri César, é isso? É isso. Então vocês estão com a plataforma dele, assistam, continuem, vocês vão gostar.